Opa, e aí pessoal, beleza? Opa pessoal, esse vídeo era pra ter saído mais cedo, né? O que acontece? Eu estudo de manhã, trabalho à tarde e normalmente eu faço o vídeo na parte da noite, mais ou menos, depois que eu chego da academia, né? Aí depois eu vou malhar, depois eu vou ler manhwa, ver anime, etc. Só que acontece, as minhas irmãs começaram a vir aqui na parte da tarde, pra noite, entendeu? Da tarde pra noite. E elas falam muito alto, então, tipo assim, é muito difícil gravar um vídeo. Exatamente quando eu falava uma palavra, buf, soltavam, elas começavam a discutir entre elas ali. Difícil gravar, velho, o áudio. Muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Mas espero que vocês gostem, entendeu? E vamos lá, né? Meu corpo foi possuído por alguém. Tudo começa com a nossa protagonista, né? Ela tá brigando com alguém. E essa pessoa está muito maltratando a nossa protagonista, esse homem. E o que acontece? Esse homem chama o nosso protagonista pelo nome, chama Kana. Então o que acontece? A nossa protagonista, ela pensa, esse é meu nome. E nossa protagonista se recorda do que aconteceu anteriormente a isso. Ela nos conta, a nossa protagonista, que ela é da segunda família mais poderosa do Império, né? Que seria a família do Duque Adis. E o que acontece? A nossa protagonista, ela nos conta também que o Império teve um tempo de trevas, né? Veio um nevoeiro, esse nevoeiro transformou aquele tempo de trevas. E todo mundo sentia muito medo daquele nevoeiro, daquele escuro, né? Então as pessoas ficaram com muito medo. E eles viam nossa protagonista como uma pessoa de mau agouro, porque nossa protagonista, ela tinha cabelo pretos e olhos negros. Então eles tratavam ela com muita repulsa, o Império todo. E não só isso, a família dela também tratava ela com repulso. Ela tinha uma madrasta e a madrasta dela tratava ela super mal, xingava a nossa protagonista, mandava ela cortar o cabelo, ficar careca, mandava ela sempre cobrir o rosto. Os irmãos dela também tratavam ela super mal, humilhavam ela de todas as maneiras. As irmãs dela também humilhavam ela de todas as maneiras. Os irmãos de sangue dela também humilhavam ela de todas as maneiras, batiam nela, tratavam ela super mal, tratavam ela como empregada também. Então o que acontece? A nossa protagonista pensou, pô, quando meu pai vê isso, ele vai me defender. O pai dela viu isso, e o pai dela não fez nada para defender ela. E ela se sentia muito triste por causa de viver nessa situação, viver numa situação humilhante. Mesmo ela sendo nobre e sendo a segunda família mais poderosa ali, ela era tratada como um inútil, como um lixo vivo, entendeu? E ela se sentia muito triste, e ela foi dormir. E quando ela foi dormir, ela acorda num corpo que era totalmente diferente dela, um corpo de uma menina loura, uma menina que tinha um olhar atraente, sabe, uma pessoa que todo mundo se sentia confiante. E também, além dela acordar nesse corpo, ela acordou num mundo totalmente diferente, num mundo moderno. E o que acontece? Quando ela entrou nesse corpo, ela veio com as memórias da menina. Então ela sabia o nome da menina, sabia o que a menina fazia, então ela pôde se adaptar muito fácil, né? E ela, como ela era muito maltratada no corpo dela anterior, ela sabia se adaptar muito fácil à situação, então ela conseguiu se adaptar, mesmo ela se sentindo muito triste, mesmo ela se sentindo maluca na situação, ela conseguiu se adaptar muito rápido. Né? E ela descobre que o nome da menina que ela está é Lin Sho, e essa menina, ela tem uma vida totalmente diferente da nossa protagonista. E o que acontece? Nossa protagonista resolve não sofrer também nesse mundo. Então o que ela faz? Ela entra, ela começa, aprende a ler, aprende tudo sobre aquele mundo, ela aprende a ler, escrever, ela entra numa universidade, se forma em medicina, tipo, a vida dela tava super boa. Ali naquele mundo, a família dela, a mãe dela amava ela, o pai dela amava ela, os irmãos dela amavam ela. Todo mundo tratava ela com muito respeito, com muito amor. Nossa protagonista se sentia muito feliz naquele momento. O que acontece? Nossa protagonista, ela acaba retornando pro seu corpo original. E é no momento que aquele cara está maltratando a nossa protagonista. E o que acontece? Nossa protagonista, ela pensa, eu não quero mais passar por essa humilhação que eu passava anteriormente. Eu voltei pra esse mundo e eu não quero mais passar. Só que ela percebe que o corpo dela, a vida dela continuou seguindo, mesmo a consciência dela não estando ali. Ela descobre que a menina na qual ela entrou no corpo, estava no corpo dela, né? E a menina seguiu a história, tipo, seguiu a humilhação. Mas nossa protagonista não quer seguir essa humilhação. E agora vai fazer de tudo pra tentar mudar, já que ela aprendeu muita coisa quando ela estava no mundo moderno. E ela vai fazer de tudo pra mudar, vai tentar fazer de tudo para que a família dela não a trate como lixo, para que o marido dela não a trate como lixo, para que ninguém mais a trate como lixo. Se ela vai conseguir ou não, pessoal, veja aí, essa história é muito legal. Brutal. A história se concentra no detetive de homicídios Hirokadam, filho do ex-superintendente geral da polícia, e que parece estar no caminho mais rápido para o sucesso na carreira. Ele mantém uma identidade secreta como um serial killer responsável por centenas de assassinatos de pessoas que são considerados fora da lei. Tudo começa com o nosso protagonista, né? Todo mundo tá elogiando ele porque ele ser um ótimo detetive, por ele ser um... Tipo assim, sem ele muitos casos não seriam resolvidos, né? E mulheres lá, as mulheres estão caidinha por ele, porque, tipo assim, lógico, ele é um boa pinta, né? E elas ficam só elogiando ele, também as mulheres, falando que ele tem um hobby muito bom, que é cerâmica, que ele gosta de fazer cerâmica, que ele é um exemplar de pessoa, né? Só que essas pessoas não sabem que nosso protagonista é um serial killer. E nosso protagonista, né, escuta que um serial killer foi solto da cadeia também. E esse serial killer, ele ficou 18 anos preso. E esse serial killer que foi preso, ele matava crianças de 3 a 4 anos, mano. Então nosso protagonista vê naquela situação, vê que aquele serial killer tá criando até um livro, né? E ele vê na entrevista que aquele serial killer não mudou, né? Ele sente o cheiro de pessoa ruim nesse serial killer. E o nosso protagonista,
ele arma de pegar esse serial killer e matar ele, porque ele sabe que esse cara, uma hora ele vai matar outra pessoa, ele vai matar outra criança. Então o que ele faz? Ele pega, injeta sonífero nesse cara, esse cara desmaia e leva esse cara pra um lugar. E quando ele leva esse cara pra um lugar, a personalidade do nosso protagonista totalmente muda, né? E ele replica exatamente o crime que esse serial killer fazia com as crianças, né? E ele vai desmembrando ele pouco a pouco, fazendo com que ele sofresse muito pelo que ele fazia com as crianças, né? Nosso protagonista também vai sentindo um tesão nisso, porque ele é um serial killer que mata serial killer. Então, daquele prazer de ver a cara de medo daquele serial killer que matava criança, faz que o nosso protagonista tenha um orgasmo, velho, você tem ideia. E é muito louco, e ele vai matando esse cara, vai desmembrando pouco a pouco. E, vamos lá, pessoal, não tem só esses casos, tem vários casos, né? Serial killer é tipo assim, são pessoas que sentem prazer em uma coisa específica, não é só matar, né? Tem abuso, tanto que o próximo caso é a respeito de abuso, né? Então eu já vou dar spoiler pro próximo caso. Esse Manhwa, ele parece Dexter. Quem já assistiu Dexter aí vai saber que é um serial killer que mata serial killers, né? Então, se vocês quiserem também assistir uma série de serial killer que mata serial killer, Dexter aí, pessoal. Esse Manhwa é muito bom, pessoal. Esse Manhwa é muito bom. Os figurantes são descartáveis. Tudo começa com a nossa protagonista, Stella. Ela tá acordando, né, pra mais um dia de trabalho. E ela encontra a sua irmãzinha sorridente correndo atrás dela. E a sua irmãzinha fala que a família imperial está atrás da princesa que desapareceu há 10 anos atrás. E a irmãzinha da nossa protagonista fala assim, nossa, ela parece muito com você. E a nossa protagonista se recorda na sua memória que ela é a princesa, né? E ela nos conta que no Império existe 2 tipos de bênção que normalmente uma pessoa da família imperial recebe, né? Geralmente vai para um homem, outra bênção vai para a mulher. A mulher recebe a bênção da deusa lunar e o homem recebe a bênção do deus do sol. A nossa protagonista, ela não conseguiu receber a bênção da deusa lunar, né? Tanto que isso fez uma vida dela ser um inferno no Império, né? Ela apanhava demais do pai dela porque ela não conseguia receber a bênção, né? Depois da nossa protagonista ser humilhada de todas as formas pelo pai dela, ser espancada, humilhada, maltratada, física e mentalmente, ela vai dormir. E ela acaba escutando alguns gritos, né? E ela abre a porta e ela vê sangue, vê pessoas mortas. E ela percebe que os rebeldes estão invadindo o castelo. E nossa protagonista, aos prantos e medo, ela vai até o quarto dos pais dela. Só que ela percebe que eles estão fugindo. E seu pai, de vagabundo, safado e pilantra que ele é, esse safado, miserável, o pai e a mãe dela, e os irmãos dela também, o pai dela olha pra ela com desprezo e fala assim, olha, faz uma coisa de bom, morre pra gente aí, finge que aí morra. E ele fecha a porta e abandona ela ali pra morrer pelos rebeldes. Os rebeldes só matam a nossa protagonista porque a nossa protagonista, eles a confundem ela com uma escrava. Por quê? Porque o pai dela tirou o poder de princesa da nossa protagonista, né? A transformando ela em serva da irmã mais nova dela. Da cobra da irmã dela, né? O que acontece? Além disso tudo, eles agora estão procurando ela por causa que vai ter um desastre, né? E sem a bênção do deus lunar, aquele mundo entrará em trevas. Então eles estão procurando ela. O que acontece? Olha, eu vou resumir logo. Eles vão achar ela, vão ameaçar ela, né? Mas eles não sabem que a nossa protagonista ali é a filha legítima deles. Eles acham que é só uma pessoa e eles vão usar como dublê. Tipo assim, só para as pessoas se acalmar, pro Império acalmar e depois eles vão dispensar ela, entendeu? Então eles acabam ameaçando a família dela, né? Pra ela poder ir, senão ela não ia. Por isso acaba se recordando de quando ela fugiu do Império, de quando ela fugiu dos rebeldes. Ela foi acolhida pela essa família aí, né? A família encontrou ela na rua, jogada como uma menina de rua. Eles acabaram acolhendo como filha ela. E agora esses malditos do Império querem que ela volte e querem ameaçar a família dela, né? Mas ela acaba voltando porque ela ama muito essa família que acolheu ela. Quando a nossa protagonista chega lá, ela percebe que o maldito do imperador e a maldita da mãe dela, e os irmãos também, ninguém mudou, né? Eles queriam só tipo assim, vamos utilizar essa menina como fosse uma sósia da nossa filha, mas eles não sabem que ela é a verdadeira filha deles. Vamos utilizar ela, quando a poeira baixar, a gente descarta ela, né? E finge que nada aconteceu, né? Mas só que a nossa protagonista ouvindo aquilo, ela entra em choque. E ela percebe que não é ela que precisa deles, é eles que precisam dela. Então ela se revela ser a verdadeira princesa, ela conta segredos que só a verdadeira princesa saberia. Ela vai fazer tudo para mudar aquela trajetória que ela passou ali. Ela não é mais ela que precisa deles, é eles que precisam dela. E ela vai fazer a vida deles no inferno também, igual fizeram na vida dela, né? Mostrando que não é mais aquela criança que só apanhava e foda-se. Agora ela pode revidar, né? Se ela vai conseguir ou não completar a vingança dela contra esses malditos, eu vou deixar com você. E tem uma história de amor aí que eu gosto também, entendeu? Eu gostei dessa história de amor que eles têm. É muito legal essa manhwa. Royal High School. Os eventos que aconteceram começaram sem um aviso prévio. Mais tarde a ciência provaria que um mundo similar à Terra existia do outro lado do universo. E naquele planeta um certo evento ocorreu e deixou esse planeta em estilhaços. Como resultado, o resto daquele planeta começou a voar em direção à Terra. E as partes dos nossos planetas começaram a se fundir com a deles. E esse foi o fenômeno chamado de adesão. E desse modo, as leis não naturais
e as variedades de monstros foram introduzidas na Terra. Com isso, 17% da área da Terra foi afetada, e os humanos perderam o controle da área. Eventualmente, nós chamamos esses lugares de dungeons. Nós não tivemos nenhum tempo de nos preparar para esses monstros. E a humanidade, como uma espécie, não tinha habilidade de fazer nada. Porém, nós tivemos sorte. Desastres não foram as únicas coisas que vieram do outro mundo. Os limites naturais que os humanos nascem como espécie e as limitações do nosso potencial que eram causadas pela lei da natureza foram completamente destruídas. Os humanos conseguiram despertar as habilidades, eles criaram uma escola para poder treinar pessoas para poder enfrentar essas dungeons, né? E o que acontece? Já nos mostraram um tempo mais para frente. Nosso protagonista, ele tá indo para entrar numa dungeon ilegal, porque ele queria pagar o aluguel do hospital que o pai dele estava, porque o pai dele ficou muito doente. O que acontece? O pai do nosso protagonista, ele foi uma das primeiras pessoas a entrar na dungeon. E naquela época não existia equipamentos adequados para entrar na dungeon. Tipo, eles entravam na cara e coragem mesmo. E o pai do nosso protagonista, ele era um dos caras mais casca-grossa do mundo. Ele foi uma das primeiras pessoas a enfrentar um dragão. Tanto que ele ganhou o título de matador de dragões, né? Ele era considerado um herói, porque ele ia mesmo e tava pouco se fudendo. E o que acontece? O pai do nosso protagonista, devido a entrar em muitas dungeons, ele acabou se auto-envenenando nessas dungeons. Cada ano que passava, mais doente ele ficava. Chegou o momento de ele ser hospitalizado. E quando ele foi hospitalizado, ele pensou que os amigos dele, que trabalhavam com ele, iam ajudar ele. Só que os amigos dele acabaram tomando tudo dele, aproveitando esse momento de facilidade dele, tomaram tudo, tomaram o dinheiro, tomaram tudo. Nosso pai dele não fez nada, né, no momento, porque ele tinha filho, ele não podia proteger o filho dele em todo momento. Então, ele deixou quietinho, ficou na dele, né, para que não respingasse sobre o filho dele, que é o nosso protagonista. Por isso que ele tem que arriscar sua vida nas dungeons, né? O nosso protagonista, depois de entrar na dungeon, ele escuta alguém pedindo socorro. Ele vê que é uma menina meio elfa, e ele acaba salvando essa menina. E essa menina pensa que o nosso protagonista é um caçador profissional. Ele fala que não é. Ela pergunta se ele é também de uma escola de elite, né? Devido às habilidades dele. Ele também fala que não é. E ele fala que ele aprendeu tudo vendo o pai dele fazendo. Só que a menina não sabe que o pai do nosso protagonista era o cara mais forte do mundo, né? Então, o que acontece? A menina fala assim, por que você não entra numa escola através de uma bolsa? Eu tenho uma família muito rica, ela pode te patrocinar. Você é um gênio, então vai ser mais fácil pra você. No momento ele reluta de não aceitar, mas ele acaba aceitando porque ele precisa de dinheiro, né? Nessas escolas eles conseguem muito dinheiro, de fama e poder, porque existem dungeons raras, e nessas dungeons raras possivelmente tem uma cura, e ele pode achar essa cura, então ele precisa entrar nessas dungeons raras, mas só pode entrar se ele for especializado, por isso que ele aceita entrar na escola. E agora é fazer tudo pra ficar mais forte o bastante o possível, pra poder entrar nessas dungeons, achar a cura pro pai dele, conseguir tentar achar a cura do pai dele, e também vingar, né, a das pessoas que fizeram isso com o pai dele. Se ele vai conseguir ou não, deixar com você. Survival of the Sword King. O Ryu era o nosso protagonista, né? Ele era uma pessoa normal, e ele tinha acabado de ser dispensado do serviço militar obrigatório. E do nada, ele tava lá na sua cadeira game, entrando no seu game, né? Ele acabou sendo transportado para outro mundo. E ele via um monte de gente ali em preto e branco e via alguém se proclamando guia, né? E ele pensava, será que eu morri? Será que é Deus que tá falando com a gente? E esse ser que tava falando com eles, falando assim que ele de 7 bilhões de pessoas, eles foram escolhidos para jogar no jogo e tentar dominar aquele game, né? E cada um deles ia ser mandado ali para um lugar específico do game e eles iam tentar sobreviver. Que se eles conseguissem upar de level e tudo mais, eles iam conseguir zerar, eles poderiam ganhar um prêmio. O que acontece? Quando o nosso protagonista estava sendo ele foi literalmente empurrado para dentro daquele mundo. Quando ele foi empurrado, o ser lá acabou cometendo um erro com o nosso protagonista, né? Aí botou uma tela de erro pra ele. Só que o nosso protagonista naquele momento ele não entendeu o que tá acontecendo. Ele percebeu que ele foi mandado pra um mundo diferente. Todo mundo foi mandado pra um mundo bonitinho. E ele foi mandado pra uma ala do mundo ali diferente. Pra uma ala infernal. E depois de chorar um pouquinho, ele acabou aceitando a situação e acabou falando, não, vou pegar logo o level 5, porque se ele pegasse o level 5, ele ia poder se encontrar com os outros escolhidos. E o nosso protagonista, né, depois de ele ter chorado um pouquinho, ele tentou escolher uma classe, né? E ele queria a classe mago, porque ele não queria bater de corpo a corpo, porque ele era uma pessoa que era muito franzina, né? E ele tentou escolher a classe mago, deu erro. Aí ele fala, pô, que merda, né? Aí ele vai tentar escolher a classe curandeiro, também deu erro. Aí ele fala, pô, tá bom, mago, guerreiro. Aí ele tentou clicar no mago de novo, deu erro de novo. Aí ele clica no guerreiro, aí deu certo. Aí ele fala, então vou pegar uma lança, eu não quero ficar perto dos monstros. Quando ele vai clicar na lança, cai a espada longa. E ele fala, porra, realmente eu vou ter que lutar corpo a corpo, né? Aí depois de 7 anos, longos anos sofridos que ele passou ali naquele mundo, ele conseguiu chegar a level 4. Quando ele ia pegar level 5, ele acabou upando pro level 1 de novo. Tipo, ele não entendeu, deu erro, apareceu uma tela de erro pra ele e botou ele que tava level 1. E ele ficou chocado. E ele ficou muito triste, né? Depois dele chorar um pouquinho, ele conseguiu entender. Ele falou, não, vou tentar de novo. Aí ele tentou, toda vez que ele chegava level 4 pra level 5, ele upava pro level 1. E foi pupando, tentando por anos, né? Aí quando deu 7 anos, ele tentando,
E quando ele ainda não tinha perdido a esperança dele, mas quando deu 10 anos, ele começou a perder a esperança. E ele falou, nem conto mais os dias, né? Eu deixo só ir, né? E ele ia no automático, né? Toda vez que ele pegava level 5, quase level 5 ele caía. E o que acontece? Depois de um tempo, o Deus, né, que mandou ele pra esse mundo, percebeu que o protagonista, depois de 22 anos, ele ainda estava vivo ali naquele mundo, ali, naquela área infernal, né? E o que acontece? Esse Deus percebeu que o nosso protagonista é especial, né? E ele resolveu consertar o erro, né? E agora o nosso protagonista é o Pope level 5, finalmente, né? Ele conseguiu sair daquele mundo, né? Só que tem um diferencial. O nosso protagonista tá level 5, mas o atributo dele é tudo level 200, né? Então é muito louco, né? E nosso protagonista tá puto, porque ele quer matar alguém, né? Então, vamos ver se ele vai conseguir matar alguém. Tô brincando, vamos ver o que vai acontecer com ele aí, quando ele sair desse lugar aí, pessoal. Eu espero que vocês vejam aí. E esse manhwa é legal, pessoal. Esse manhwa